O rio Yangtze é a chave para o futuro da China. Seguindo por mais de 6.000 quilômetros de sua nascente nas montanhas tibetanas até seu delta em Xangai, é a via navegável mais usada no mundo e uma das mais perigosas. Somente no último século, sua correnteza matou mais de 300.000 pessoas. Agora, o homem responde com um projeto de engenharia desenhado para conter as forças destrutivas do rio e trazê-lo firme sob o controle humano. A barragem das Três Gargantas é tão grande que pode ser vista do espaço. Projetada para produzir eletricidade suficiente para suprir 1/10 de toda a necessidade total da China, a energia da barragem alimenta a expansão frenética de megacidades como Chongqing, o centro urbano que mais cresce no planeta. Mas esse progresso vem a custos altos. Acima da barragem, a região das Três Gargantas foi drasticamente alterada e 2 milhões de pessoas foram forçadas a sair de suas casas. Na foz do rio, o impacto da barragem está erodindo a encosta com rapidez alarmante, ameaçando as fundações sobre as quais a economia crescente de Xangai é construída. Esse imenso esforço para o crescimento arrisca um desastre ambiental. O maior rio da China encara um novo desafio crítico. Os rios e a vida. Yangtze. Distribuição Sinapse. Versão brasileira Som de Vera Cruz Studios. A China vivencia um crescimento econômico em uma escala que o mundo nunca viu. Jovens e velhos, ricos e pobres, seu povo suportou muito em nome do progresso. Muitos se beneficiaram da nova riqueza do país. Outros foram deixados para trás por não poderem ou não quererem comprar esse sonho. Mas, implacavelmente, o sonho continua conduzido pela principal ideia do Partido Comunista: sacrifício pessoal pelo bem maior. Não só o povo foi habituado a se conformar com essa visão de futuro. A paisagem também. A história do rio Yangtze é a história da China moderna. É o exemplo mais claro da busca do governo pelo controle da natureza e pela conquista do progresso. Mas o Yangtze não é um rio fácil de lidar. Ele tem o poder de fazer e de destruir esse país. Sempre teve. Durante gerações, o Yangtze fertilizou a colheita que alimenta a maior população do mundo. Os campos de arroz da China florescem com os nutrientes que o rio provém. Em seu curso da montanha para o mar, o Yangtze se alimenta da paisagem em torno, coletando vastas quantidades de sedimento rico em minerais em suas águas. Quando alcança as terras planas, as correntes do Yangtze distribuem seus sedimentos férteis pela terra. Hoje, as planícies da bacia do Yangtze produzem quase metade de todos os grãos e algodão da China. Mas o quanto o rio dá, ele também tira. A cheia anual do Yangtze sempre foi uma ameaça para aqueles que vivem ao seu redor. Recentemente, em 1998, uma grande cheia de 53 metros de altura surgiu submergindo uma área do tamanho da Nova Zelândia e destruindo 5 milhões de casas. Hu Qianchan é um fazendeiro cuja casa ficava exatamente no caminho da fúria do Yangtze. Em 1998, nossa aldeia foi a primeira a ser inundada. Desde o início da aldeia até lá, a água passou pela aldeia e cobriu toda essa terra. Tivemos que sair de barco e todas as casas ficaram submersas. Quando as águas forçaram 14 milhões de pessoas a fugirem para sobreviver, o governo declarou estado de emergência.
Os soldados e a polícia vieram nos resgatar. Resgataram nossas famílias. Eles usaram helicópteros, barcos e salva-vidas para tirar a maioria das pessoas. O custo total da inundação de 98 chegou a 30 bilhões de dólares, alimentando a crença de que algo drástico tinha que ser feito para proteger o povo das cheias. Foi assim que o governo propôs resolver o problema das cheias do Yangtze com a barragem das Três Gargantas. Com 185 metros de altura e mais de 2 quilômetros de largura, essa estrutura gigantesca é o maior projeto de construção da China desde a Grande Muralha. Agora, em seus estágios finais de construção, a barragem vai criar um reservatório de 5 trilhões de galões, com centenas de metros de profundidade e 650 quilômetros de comprimento, contendo águas que causaram tanta devastação no passado. A ideia da barragem é bem antiga. Nos anos 50, o líder comunista Mao Tse-tung foi um incentivador entusiasmado da construção da maior barragem hidroelétrica do mundo. Ele falava em surpreender a deusa da garganta Wu, criando um enorme lago feito pelo homem entre os cânions profundos. Mas foi só em 1994, depois da morte de Mao, que o projeto teve aprovação oficial e a República Popular da China ordenou que a barragem do Yangtze começasse. Foi um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e controversos da história. 20 mil pessoas trabalharam incansavelmente dia e noite, numa corrida para cumprir seus prazos. Até agora, os custos chegaram a 25 bilhões. Mas vários trabalhadores pagaram um preço maior. Mais de 1.000 morreram na construção da barragem. Jian Shugan está envolvido no projeto desde o início e é engenheiro-chefe da obra hoje. Especialistas do governo, como Shugan, dizem que a barragem permite que eles controlem a corrente do rio, reduzindo as inundações e potencialmente salvando centenas de milhares de vidas. Construindo essa barragem, reduzimos a probabilidade de inundação de uma vez a cada 10 anos para uma vez a cada 100 anos. Se a inundação de 98 ocorrer novamente, essa barragem vai fazer toda a diferença. Os residentes não serão afetados. Poucos discordam que a barragem vai poder controlar o fluxo do rio. Mas ela pode, ao mesmo tempo, criar uma ameaça de inundação maior que todas que já houve antes. Porque a região das Três Gargantas é uma zona de terremotos. E sua mega estrutura de concreto é construída numa linha de falha sísmica. O perigo de se ter um vasto reservatório de água numa região sísmica ativa tem sido causa de grande preocupação. E apesar do governo dizer que os riscos são pequenos, a barragem foi construída levando esses perigos em consideração. Nessa área, os terremotos são raros. Um terremoto de mais de 6 pontos na escala Richter só acontece a cada 10 mil anos. Mas essa barragem é preparada para suportar terremotos de até 7 pontos. Mas se a ciência estiver errada e um terremoto fizer a barragem cair, o efeito nas vidas de 75 milhões de pessoas às margens do rio seria catastrófico. E mais, especialistas dizem que a barragem pode, na verdade, causar um terremoto. Só o peso do reservatório pode estressar a crosta da Terra em níveis perigosos. Tais eventos foram registrados até mesmo em áreas sem histórico de tremores. Mas os cientistas calculam que o risco de terremoto é pequeno comparado ao benefício que a barragem oferece. E até agora, os cientistas parecem estar certos. Desde que a barragem foi construída, as chuvas caíram e pararam. E apesar de ter havido inundações localizadas rio abaixo, as águas foram contidas. A perda de vidas é mínima.
Mas salvar vidas é só um dos motivos para a construção dessa barragem. Tão importante quanto o fato dela ser crucial para as ambições industriais da China. A barragem das Três Gargantas é planejada para domar o Yangtze, transformando-o de rio selvagem em um dos mais navegáveis e rentáveis do mundo. Antes da barragem ser construída, a correnteza do Yangtze era tão forte que era difícil navegar rio acima. A barragem mudou isso, controlando e diluindo o fluxo da correnteza em seu imenso reservatório e possibilitando que navios com cargas pesadas naveguem para o coração da China. A imensa barreira física que a barragem faz ao tráfego é contrabalanceada pelo mais complexo sistema de comportas já construído. Os navios passam por essas comportas numa viagem de 5 estágios em 4 horas, através de corredores de cimento de um nível do rio para o outro. O sistema permite que navios de 10.000 toneladas de carga viajem 2.000 quilômetros em ambas as direções ao longo do curso do rio. O tráfego no Yangtze pode aumentar de 10 milhões a 50 milhões de toneladas por ano. Essa passagem na água está revitalizando as províncias da China, onde cidades gigantescas, com populações de dezenas de milhões, estão se formando. A barragem não só liga essas cidades ao mundo, ela literalmente alimenta seu crescimento. Aproveitando a corrente do rio, a barragem cria prodigiosas quantidades de eletricidade, cruciais para uma economia em expansão. Essa é a maior hidroelétrica já construída. Quando estiverem em sua capacidade máxima, suas turbinas vão criar tanta energia quanto 18 usinas nucleares. Partidários da barragem dizem que sua eletricidade é crucial para cortar a poluição por carbono e reduzir a dependência da China de combustíveis fósseis. Mas muitas pessoas não estão convencidas. No início, o projeto das Três Gargantas causou um grande protesto, como nunca tinha sido visto na China comunista. Para entender o que há por trás do medo dos opositores, temos que ir rio acima, até uma antiga paisagem que definitivamente mudou. Para encontrar milhões de pessoas cujas casas e vidas foram destruídas pela barragem. A região das Três Gargantas há muito tempo é célebre por sua paisagem espetacular. Antes da barragem, ela era caracterizada por cânions de 100 metros, pelos quais o rio Yangtze abria seu caminho. Hoje, boa parte da paisagem desapareceu debaixo das águas crescentes do reservatório de 650 quilômetros de comprimento da barragem. Mudadas também estão as vidas das pessoas. 120 quilômetros rio acima da barragem, os moradores da cidade de Wushan vivem pela primeira vez o enorme crescimento social que ela causou. Quando a barragem começou a funcionar em 2004, os níveis de água nessa região chegaram a 50 metros. Submergindo praticamente toda a velha Wushan. É uma mudança drástica que as autoridades chinesas gostam de justificar. Wushan é uma nova cidade migrante. A maior parte da velha cidade está agora debaixo d'água. Virou uma imagem espetacular. Apesar de ter vivido na velha cidade, Chen Chi-in foi um dos funcionários do governo encarregados de coordenar a ida de seus residentes para a nova cidade montanha acima.
Essa migração teve 4 estágios até terminar. Então, essa nova cidade só ficou completa em 1 ou 2 anos. Tivemos que preparar uma pequena área primeiro para usar como teste e depois mudar as pessoas gradualmente. Agora temos por volta de 30 a 40 mil migrantes vivendo nessa nova cidade. Hoje, a reinvenção de Wushan continua, já que os últimos restos da velha cidade estão sendo destruídos para abrir caminho para a nova. O governo diz que essa mudança é boa, trazendo Wushan para o século XXI. Vários moradores discordam. Alguns ainda se prendem à velha forma de vida, mantendo suas pequenas casas entre os prédios de alturas inimagináveis. Mas num país em que o protesto público contra a barragem foi reprimido à força, a voz dessas pessoas também será abafada. Esse campo vazio aqui atrás vai ser ocupado também como parte da nova cidade. Ele será usado em breve. Vai ser um parque comunitário. Essas casas de pequenos fazendeiros ficam no caminho do progresso. E no final, eles não terão escolha se não se mudarem. Porque na China toda a terra é do Estado. Cidadãos alugam suas propriedades do governo em contratos longos. Mas as autoridades podem desfazer o contrato a qualquer momento. E se quiserem, podem inundar cidades inteiras a pretexto de criar uma nova China. Até agora, as águas crescentes engoliram 13 cidades, 140 vilas e mais de 1.300 aldeias. Quase 2 milhões de pessoas tiveram suas casas tomadas em nome do progresso. Uma em cada 5 se mudou para províncias diferentes onde o dialeto, o clima e até a culinária é diferente. Muitos mais assistiram seu ganha-pão desaparecer junto com suas casas. Tan Xiaolan tem um serviço de aluguel de barcos operando nas docas de Wushan. Hoje, ela leva turistas que se acumulam para ver o que restou da Bela Garganta ao longo do Yangtze e de seus afluentes. Alguns anos atrás, no entanto, Xiaolan estava vivendo numa parte da paisagem que está agora submersa. Antes de abrirmos essa empresa de barcos para turismo, tínhamos uma pousada familiar em Shenjichou e plantávamos. Quando o reservatório das Três Gargantas começou a encher, a casa da fazenda de Xiaolan estava entre as primeiras construções a serem submersas. Enquanto as águas subiam em torno dela, ela foi levada para uma nova casa na montanha. Essa foi a primeira das muitas mudanças para evitar as marés crescentes. Nos mudamos 3 vezes. Uma vez em 97, quando o rio foi represado, outra em 2003 e mais uma vez em 2005. Tivemos que mudar tudo e todos. Isso envolveu muito custo e esforço. Apesar de suas dificuldades pessoais, o governo vê Xiaolan como uma história de sucesso. Ela usou a maior parte das oportunidades e das indenizações oferecidas pelas autoridades para criar uma nova vida. Nem todo mundo se adaptou tão bem. Muitos idosos não puderam ou não quiseram tirar vantagem das ajudas disponíveis. E uma vida de trabalho na terra fez com que eles não soubessem lidar com as restrições da vida urbana. Até aqueles que abraçaram a visão de futuro da China acham difícil esquecer o passado. Eu sinto falta da minha casa antiga. Não me esqueço da época em que plantava e comandava a pousada da família. As lembranças de servir os hóspedes, aqueles tempos eram muito relaxantes. Não foi só a história recente que foi apagada pelas águas crescentes. O passado remoto também.
A bacia do rio Yangtze era o lar tradicional das grandes dinastias e reinos da antiga Ásia. A barreira natural criada pelo rio a tornou uma importante fronteira política e cenário de muitas batalhas históricas. A região das Três Gargantas é particularmente rica na arquitetura dinástica. Muitos imperadores construíram grandes templos nas encostas íngremes do rio. Quando os níveis de água começaram a aumentar, o governo chinês financiou um projeto de 125 milhões de dólares para impedir que os lugares mais importantes fossem submersos. No que foi descrito como a maior operação de salvamento histórico que já existiu, prédios inteiros foram meticulosamente catalogados e levados pedaço a pedaço a um terreno mais alto. Mas muitas das relíquias mais importantes não puderam ser salvas, porque estavam incrustadas na paisagem que seria submersa. Antes da construção da barragem, o governo patrocinou uma enorme pesquisa arqueológica nessa área. Pei Jian era o coordenador-chefe do projeto na região de Wushan. Boa parte da pesquisa foi focada no povo Ba, uma civilização antiga que vivia nas encostas íngremes do Yangtze e de seus afluentes uns 2000 anos atrás. A evidência mais impressionante da antiga cultura Ba pode ser vista nas montanhas bem acima do rio. Estamos agora no rio Daying. Podemos ver um caixão bem no alto da montanha. Como o povo Ba conseguia depositar seus mortos na sua última morada é um mistério. E por que faziam isso, também não se sabe. Há duas explicações. A primeira é que os descendentes do povo Ba queriam homenagear seus ancestrais e então depositavam seus corpos num lugar alto. A segunda explicação é que eles queriam evitar o vandalismo. O povo Ba não podia imaginar que não seriam ladrões que roubariam os restos de seus ancestrais, mas o próprio rio. Quando as águas começaram a subir em 98, arqueólogos estavam começando a desenvolver um entendimento maior da riqueza cultural da civilização Ba. Mas suas descobertas chegaram tarde demais para impedir a inundação. Enquanto alguns caixões foram resgatados e levados a museus, muitos outros simplesmente afundaram. No total, mais de 1000 sítios arqueológicos foram perdidos quando as águas subiram. Mas a herança histórica dessa região nunca foi mais crucial para sua sobrevivência. Como as ricas terras de plantação sumiram nas encostas mais baixas, os costumes das pessoas também. O governo vê o turismo como uma fonte de renda substituta e pôs dinheiro na atração de visitantes à região das Três Gargantas usando sua história como chamariz. Um dos passeios mais populares é uma viagem rio acima no estilo tradicional. Antes do reservatório das Três Gargantas ser criado, partes do Yangtze e de seus afluentes eram rasas demais para cargas pesadas navegarem pelo rio. Navios grandes tinham que ser arrastados rio acima à mão. Homens conhecidos como rebocadores eram empregados para puxar barcaças usando somente o esforço humano e uma corda firme. Hoje, turistas pagam por essa imagem de cartão postal da experiência de vida do velho Yangtze. Mas, rio acima, a nova China emerge para substituir a antiga. Uma China caracterizada por suas megacidades e megaprogresso. Esse distrito se urbaniza mais depressa que qualquer lugar na história. E o Yangtze está no coração dessa imensa mudança social.
Algumas pessoas aceitam as mudanças. Outras lutam para entrar no ritmo. Como o próprio Rio. ...650 quilômetros depois da barragem, na ponta do reservatório das Três Gargantas, fica a cidade montanhosa de Chongqing, símbolo do bravo novo mundo chinês. Nos últimos 10 anos, a área coberta por essa cidade mais do que dobrou. A população também. Agora, a província de Chongqing é lar de 30 milhões de pessoas. E ainda cresce. Esse é o centro urbano que cresce mais rápido no planeta. Para manter o passo, o mapa da cidade precisa ser redesenhado a cada 3 meses. Chongqing está na vanguarda do que o governo chama de maior desenvolvimento do Oriente. O projeto das Três Gargantas é só uma parte dessa estratégia multibilionária para revitalizar a China. Tanto quanto investir em estradas, pontes e barragens, o governo deve criar perto de 24 milhões de novos empregos a cada ano, só para manter a população sempre crescente do país trabalhando. Numa região em que tanto foi sacrificado para abrir caminho para o progresso, uma economia em expansão compensa o sofrimento e a convulsão social. Um dos que estão à frente dos planos de desenvolvimento do governo é Yin Mingshan. Ele é fundador da fábrica Lifan Sedan, empregando 9 mil trabalhadores com um ganho anual de mais de $1 bilhão. Preso nos anos 70 por defender o capitalismo, hoje Mingshan é o 24º na lista dos mais ricos da China. Ele é tido como exemplo do novo espírito empreendedor que o governo quer agora encorajar. Podemos produzir motos e carros aqui. Esses produtos são vendidos em torno de 128 países pelo mundo. Você pode comprar motos Lifan até no Reino Unido. A barragem das Três Gargantas tem sido fundamental para o sucesso de Yin Mingshan. Ela fornece a rota pela qual os produtos da fábrica podem alcançar o mercado internacional. Antes da barragem ser construída, o grande tráfego do rio só podia alcançar Chongqing na temporada das chuvas, quando o gelo derretido e as monções faziam o Yangtze passar rapidamente pela cidade. Mas a construção da barragem e de seu imenso sistema de comportas permite que navios viajem para dentro e fora de Chongqing o ano todo. Claro que o maior benefício que o rio traz é a boa navegação. O custo é bem barato. E mais, antes da construção da barragem, o suprimento de energia para Chongqing não era nada confiável. Mingshan teve que colocar o racionamento de energia em seu plano de negócios. A campanha Pare 3, Assegure 4 significava que toda semana haveria 3 dias sem eletricidade para assegurar 4 dias com ela. Não há cortes de energia agora por causa da estação das Três Gargantas. Hoje, a hidroenergia produzida pela barragem fornece eletricidade barata e confiável a toda a cidade para suprir seu crescimento. Essa nova riqueza comercial atrai nada menos do que 500 mil de novos cidadãos a Chongqing a cada ano. Eles vêm em busca de uma vida melhor, apesar de nem sempre ser fácil encontrá-la. Entre o porto tumultuado da cidade e o centro comercial, há o distrito de Jiangximen, onde os Benben vivem e trabalham. Essa equipe de 100 mil carregadores fortes, literalmente, suporta o peso da cidade em suas costas. Vindos aos montes das áreas rurais, sem especialização e com pouca instrução, eles adquirem a mais barata das ferramentas, um tronco de bambu e cordas, que usam para ganhar a vida no porto da cidade. É esse tronco de bambu que se chama Benben em chinês, e que dá o nome a esses carregadores.
Seu serviço é contratado por qualquer um, de executivos a turistas, para levarem todo tipo de mercadoria dos navios para a terra firme. Originalmente de uma aldeia na zona rural, Hu Shen se mudou para Chongqing há 2 anos e trabalha como bem-bem desde então. Por Chongqing ser localizada na encosta da montanha com estradas esburacadas, os Ben-Ben são usados para ajudar as pessoas a carregarem coisas. Algumas têm muita bagagem que não podem carregar sozinhas. É por isso que os Ben-Ben existem. Apesar de carregar mais do que seu próprio peso em cargas, Shen ganha pouco mais do que $7 por dia. Depois de enviar alguns dólares para seus pais em casa, ele sustenta sua esposa e 2 filhos com o que sobra. Vivendo numa das áreas mais pobres da cidade, Shen divide seu apartamento alugado com a irmã e sua família para pagar menos. Essa é a minha casa. Esse é o banheiro. E essa é a cozinha. 4 adultos e 4 crianças vivem abarrotados nesse pequeno espaço. Mesmo assim, isso é uma melhora do antigo padrão de vida de Shen na aldeia. Ele vê isso como o primeiro passo a caminho de um novo futuro para sua família. Eu viajei mais de 200 quilômetros até Chongqing. No início, eu fiz pela minha sobrevivência. Minhas condições de vida anteriores eram bem duras. Agora estamos aqui por nossos filhos, para dar a eles melhores condições de vida e educação. Os Ben-Ben são o testemunho vivo de uma crença comum de que o futuro da China pertence àqueles que buscam oportunidades. Mas enquanto lutam a cada passo para melhorar suas vidas, poucos percebem que o boom econômico que dá oportunidade a eles está envenenando o rio do qual dependem. Chongqing é só uma das 200 cidades que depende do fornecimento de água do Yangtze. Essas imensas áreas urbanas produzem grandes quantidades de lixo doméstico e industrial, dos quais 25 bilhões de toneladas são jogados direto no rio todo ano. Os níveis de poluição do Yangtze alcançaram sua maior alta. A situação ficou pior com a barragem das 3 Gargantas. O crescimento econômico ajudado pela barragem aumentou dramaticamente a quantidade de poluição criada por cidades como Chongqing. Agora, as autoridades lutam para manter o ritmo do desenvolvimento que ameaça sufocar esse rio e seu povo. Wu Danmin é um cientista ambiental que luta para proteger o Yangtze dos efeitos da poluição. A área do rio é uma zona de desenvolvimento industrial. As fontes mais comuns de poluição da água são os despejos das fábricas, em segundo, o esgoto doméstico, em terceiro, a poluição da agricultura, em quarto, os dejetos de navegação e, em quinto, o lixo comum. Poucas pessoas são corajosas o suficiente para denunciar a crise ambiental encarada pelo rio. No passado, Deng Ming recebeu ameaças de mortes por falar disso. Mas no Yangtze, a evidência fala por si mesma, já que o rio absorve mais de 40% de todo o lixo da China. E não é só o canal principal que sofre. Mais de 1/3 dos principais afluentes do Yangtze também estão seriamente poluídos. O problema é evidente nos subúrbios de Chongqing. Esse regato se chama Regato de Águas Claras, mas agora você vê que está poluído. Entre 60 e 80 mil toneladas de esgoto o poluem diariamente. Ele segue para o rio Jialin, que depois deságua no Yangtze, 15 quilômetros abaixo.
Antigamente, as pessoas achavam que o Yangtze era grande demais para ser envenenado por toxinas jogadas nas 900 bilhões de toneladas de água que fluem pelo rio todo ano. Mas o reservatório criado pela barragem das Três Gargantas alterou essa corrente. Enquanto a velocidade da água da superfície do rio aumentou, a velocidade do fluxo abaixo caiu a praticamente zero. O rio não pode mais levar o lixo para longe da cidade. E agora ele se acumula num reservatório estagnado. Um Yangtze poluído é um desastre para a população local. Esse rio fornece água de beber para 400 milhões de pessoas. É uma em cada 15 do planeta. A água poluída é culpada pelas altas taxas de câncer e problemas congênitos entre as pessoas que vivem perto do Yangtze. Apesar do governo insistir que a água do Yangtze é segura para se beber, Wu Denming ainda prefere escalar por 4 horas toda semana para buscar seu suprimento numa nascente da montanha. Essa água é muito natural. Ela vem da chuva e é filtrada pela floresta. É água de nascente. É muito boa. Mas a água de nascente é um luxo que as pobres massas urbanas da China simplesmente não podem pagar. Longas horas de trabalho duro não deixam tempo para a coleta d'água. Nem o povo sabe o quanto o rio, perto de onde vivem, foi prejudicado. Isso é uma verdade para cada quilômetro do curso do rio. Quando ele deixa Chongqing, seguindo seu caminho em direção ao mar do leste da China, fica mais aparente que o Yangtze é usado demais e está sob ameaça. A ameaça é tão grande que está fazendo o rio falhar em sua antiga função de alimentar as pessoas. Está fazendo, inclusive, o rio comer suas margens, potencialmente destruindo as cidades que ele ajudou a criar. Em 1/3 do caminho em sua jornada de Chongqing em direção ao mar, o Yangtze enfrenta a gigantesca barreira física da barragem das Três Gargantas. O efeito do fluxo da água encontrando sua estrutura é como um carro em velocidade batendo numa parede de concreto. O rio e tudo que é levado em suas águas param seu trajeto. A barragem é uma proeza de engenharia da qual o governo chinês tem muito orgulho. Turistas são bem-vindos ao local para se maravilhar com o que é chamado de Nova Grande Muralha da China. Durante o passeio oficial, os visitantes conhecem a história de sucesso da construção da barragem. Mas dentro de sua estrutura, uma história diferente emerge, revelando uma falha imensa no planejamento das Três Gargantas. Enquanto as águas do rio podem continuar a passar pela barragem, o mesmo não pode ser dito sobre o sedimento vital levado na correnteza do rio. O Yangtze é um dos rios mais ricos em sedimento do mundo. É o sedimento que dá ao rio uma cor marrom escura e, levado pela corrente, forma essa paisagem há milhares de anos. Válvulas especiais de sedimento foram construídas na parede da barragem para permitir que ele passe através dela. Mas a grande quantidade de sedimento apresenta um enorme desafio técnico. O sistema luta para dar certo, já que uma média de 140 milhões de toneladas de sedimentos ficam presos na barragem todos os anos. Nesse ritmo, o sedimento acumulado no fundo do reservatório vai aumentar os níveis d'água rio acima, aumentando bastante a ameaça de inundações em Chongqing. Fala-se, inclusive, mais uma vez, em remover 1 milhão de pessoas de suas áreas para locais mais altos fora de perigo. Mas é no final do curso do rio que os efeitos mais dramáticos do sedimento preso se tornam aparentes. 1000 quilômetros rio abaixo da barragem, a cidade de Xangai fica na foz do delta do Yangtze.
Uma demonstração do crescimento econômico da China, esse porto lotado é construído basicamente da riqueza do rio. Mais de 2/3 das fundações da cidade são construídas em sedimento depositado aqui pelo Yangtze há milhares de anos. Yang Shilun é um geólogo que lidera um projeto de pesquisa nos níveis de sedimentos do rio Yangtze. Muitas de suas pesquisas são centradas na ilha de Chongqing. Ao norte do centro da cidade de Xangai e bem no meio do canal do rio Yangtze, essa ilha inteira deve sua existência ao sedimento do rio. 50 anos atrás, esse lugar era coberto de água. Não havia vegetação crescendo aqui e o sedimento do rio contribuiu para isso. Um dia, o sedimento se acumulou a uma certa altura que as plantas começaram a crescer. Hoje, as terras alagadas de Chongqing são área de conservação protegida. Incrivelmente rica em vida selvagem, ela é um ponto de descanso crucial para aves migratórias que vão do hemisfério sul para o norte. Também são uma região vital de reprodução de muitos animais aquáticos. Mas só uma fração das terras alagadas de sedimentos do Yangtze são devolvidas à natureza. Em Xangai, o desenvolvimento urbano tomou conta. Como capital econômica da China, Xangai cresce rápido. Seu delta é uma das regiões mais densamente populosas da Terra. Com um dos mercados imobiliários mais caros do mundo, essa cidade já tem prédios quase 2 vezes mais altos que os de Nova York e continua a construí-los em velocidade extraordinária. O governo espera que o rio continue a reabastecer a costa, fornecendo as novas terras necessárias à expansão. Mas há uma falha no plano. Não há sedimento suficiente para isso. Desde que a barragem das Três Gargantas foi construída, nossas pesquisas mostram que entre 2003 e 2006, umas 140 milhões de toneladas de sedimento ficam presas no reservatório a cada ano. Isso é aproximadamente 60% de todo o sedimento da água. Leituras de satélites mostram que as terras alagadas estão em risco de desaparecer porque o sedimento fica preso na barragem das Três Gargantas. Mais do que expandir as margens valiosas, o Yangtze agora está comendo o que já estava lá. Quase 4 quilômetros quadrados de margens já desapareceram devido à erosão. Proteger o que resta e planejar o futuro vai ser um negócio caro. Vai ser difícil realizar os planos de Xangai de ocupar mais terra. Provavelmente precisaremos revisar esse plano e introduzir novos métodos para proteger o sedimento. Por exemplo, construindo um dique. Vai ser mais caro porque temos que construir ele mais forte e mais alto que antes. Não é só a massa de terra de Xangai que está desaparecendo. A vida selvagem do rio também. O mercado de peixes de Xangai é um testemunho caótico da quantidade e variedade de vida aquática que o Yangtze sustenta. 80% de todos os peixes de água doce da China são pescados no delta do rio, aqui em Xangai. A indústria ganha 700 milhões de dólares por ano. Mas nos últimos anos tem havido uma dramática queda nos lucros. Entre 2005 e 2006, a produção de peixes na foz do Yangtze caiu quase pela metade. A grande maioria dos peixes pescados hoje pesam menos de 1 quilo. Tanto o excesso de pescaria quanto a construção da barragem das Três Gargantas contribuíram para o declínio da quantidade de peixes. Suan Ping é cientista do Centro de Pesquisas das Águas de Xangai. Ele acredita que a perda de sedimento tem grande papel no declínio dos peixes.
A velocidade em que as terras alagadas são formadas diminuiu, e isso fez com que as terras alagadas do delta do Yangtze encolhessem. A perda delas tem influência direta nos peixes, porque elas são importantes como área de procriação e são o habitat dos filhotes desses peixes. A redução do sedimento também afeta o delicado ecossistema do rio. É o sedimento que alimenta o plâncton microscópico que forma uma parte vital da cadeia alimentar do delta do Yangtze. Experimentos feitos no Centro de Pesquisa das Águas mostram que a diminuição de sedimento afeta a quantidade e a variedade de plâncton crescendo nas águas. Um certo tipo de plâncton, amigo dos peixes, luta para sobreviver, danificando a conquista de espécies, causando excesso de algas que são tóxicas aos peixes. Mas talvez a maior ameaça à saúde do rio seja o desenvolvimento comercial agressivo que atola suas águas. O novo sistema de comportas da barragem melhorou a navegabilidade do Yangtze. Em resultado disso, o tráfego do rio aumentou muito. Xangai agora é o porto mais movimentado do mundo, transportando mais de 443 milhões de toneladas de carga anualmente. Mas o incrível aumento do número de barcos é um desastre para a vida selvagem. Qualquer criatura que tenta cruzar essas águas lotadas fica confusa, como se estivesse atravessando uma estrada com 12 pistas. A poluição, que é resultante da indústria de navegação, também é uma ameaça fatal. Os efeitos diretos são barulho, poluição e colisões que causam descargas de lixo tóxico. Esses são os efeitos diretos. Os efeitos indiretos são da manutenção da rota de navegação do rio, que precisa ser dragado. Para manter o Yangtze com profundidade de navegação, um canal de 80 a 90 quilômetros de comprimento, 300 metros de largura e 10 de profundidade tem que ser cavado. Isso é prejudicial ao habitat dos peixes. Os efeitos combinados da perda de sedimento e do desenvolvimento industrial têm um impacto tão forte que o governo tem sido forçado a impor uma temporada de proibição da pesca em partes do rio. Mesmo quando tem permissão de jogar suas redes, os pescadores que viviam bem frequentemente voltam com uma pesca magra. Muitas espécies nativas que eram fáceis de serem encontradas estão em perigo de se tornarem peças de museu. Um peixe prestes a desaparecer é o esturjão representativo da China. Um dia, prato principal da dieta dos locais, esse peixe grande pode crescer até 4 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. O recente desenvolvimento humano e as mudanças no ambiente afetaram gravemente esses peixes. Suas quantidades diminuíram rapidamente e eles estão perto da extinção. Para evitar o desaparecimento completo do esturjão, o governo chinês fundou um projeto de conservação. Partes de terras alagadas foram designadas à procriação e dezenas de milhares de filhotes de esturjão foram liberados na água para ajudar a aumentar seus números. Pescadores locais são obrigados a devolver para a água qualquer esturjão pescado. Mas esses esforços podem ser poucos e tardios. Especialistas temem que o esturjão esteja destinado a sofrer o mesmo destino do golfinho baiji, uma espécie aquática exclusiva do Yangtze que foi declarada funcionalmente extinta em dezembro de 2006. O desaparecimento do baiji e o declínio drástico da vida dos peixes no Yangtze são indicativos da queda na saúde de seu habitat. Em Xangai fica claro que os efeitos cumulativos da intervenção humana no curso do rio deixaram o Yangtze doente. Quando se aproxima do fim de sua longa jornada pela Terra, o rio alcança um ponto crítico. A barragem das Três Gargantas causou mudanças e progresso ao longo de cada quilômetro da rota do Yangtze.
mas também espalhou o desenvolvimento que o rio não pode sustentar fisicamente. Continuando assim, 70% dessas águas podem ser classificadas como inutilizáveis dentro de 5 anos. Para o Yangtze se recuperar, mudanças drásticas seriam necessárias. Mas agora o caminho para o progresso foi estabelecido. O rio e o povo que depende dele estão presos num ciclo de crescimento maléfico. Foi inicialmente previsto que a estação de energia das Três Gargantas produziria eletricidade suficiente para suprir 1/10 das necessidades da China. Mas o desenvolvimento superou todas as expectativas e a demanda ainda supera o fornecimento. Para resolver o problema, mais barragens estão planejadas para o Yangtze. A riqueza e o futuro da China continuam a depender desse incrível rio. Mas ainda veremos o que o futuro guarda para o rio e o seu povo. Com as vozes de Clécio Souto, Isabel Lira e Maurício Berger.